Olá, eu sou Flávia Quintanilha e este é o segundo episódio do Vida Frágil, nosso canal, onde nós estamos falando sobre aquecimento global. Hoje falarei sobre efeito estufa, o papel dos oceanos e das florestas para amenizar esse efeito, a interação dos países com relação a esse problema, inclusive o papel do Brasil diante dos acordos feitos nos últimos anos. O pesquisador Jean Jouzel argumentou sobre 3 posicionamentos com relação ao aquecimento global. O primeiro deles foi em relação ao resultado da pesquisa do IPCC, que afirma que o efeito do aquecimento global é produzido pelo homem através da emissão de gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. O segundo posicionamento é que o aquecimento global é inequívoco e acontece já há cerca de 100 anos. Mas, no terceiro ponto, ele afirma que isto se agravou nos últimos 50 anos e que daí que vem o posicionamento de que o que causa esse aquecimento é a interação, a interferência do homem no meio ambiente. Segundo o pesquisador, o aquecimento não parou, continuou nos últimos 15 anos muito claramente. Artigos recentes mostram que o aquecimento global é aproximadamente o mesmo ou no mesmo ritmo dos últimos 15 anos do que em aproximadamente 30 anos atrás. É importante ressaltar que esse aquecimento não deve ser encarado apenas na atmosfera, já que, digamos, há apenas 1% do calor extra ligado ao aumento do efeito estufa que permanece na atmosfera. 93% vão para o oceano, 3% para o gelo. Assim, o fato de que a elevação do nível do mar continua a uma taxa de 3 milímetros, ambos relacionados à expansão do oceano, é um indicador muito claro do aquecimento global. Não há argumento para que se desconstrua esta relação entre o efeito estufa causador do aquecimento global. Então vem a pergunta: quão é confiável as previsões do IPCC? É preciso analisar quais previsões são essas que o IPCC apresenta. As previsões do IPCC são baseadas primeiro em um cenário de emissão. Entendemos que para apresentar essa evolução futura do clima, você tem que saber realmente fazer a sua suposição sobre as mudanças nas emissões de gases de efeito estufa. Quanto mais gases de efeito estufa usamos, maior o aquecimento. É isso que o cenário do IPCC diz. No caso do cenário da emissão, iríamos para o aquecimento de 4 para 5 graus no final do século. O pesquisador continua dizendo que gostaria de dizer que existem 2 certezas: o clima definitivamente vai esquentar. Não se sabe necessariamente os detalhes, mas no geral existem incerteza quanto à elevação do nível do mar. Por exemplo, o aumento do nível do mar, bem com relação ao relatório do IPCC, fala sobre 80 centímetros de elevação do nível do mar no final do século. Segundo o pesquisador, não existe motivo para sermos otimistas. E nas palavras dele, não, você não pode ser otimista. Não acredito que você possa chamar de ecologia restaurativa ou que possa existir uma ecologia restaurativa. A ecologia restaurativa é imaginar que podemos
e que os jovens serão capazes de reparar os erros da nossa geração. Está errado. Por exemplo, quando olhamos para o aumento do nível do mar, uma vez que isso aconteceu, posto em movimento, bem no todo esse calor que está no oceano, a elevação do nível do mar continuará e ninguém poderá detê-lo. Essa ideia de que podemos nos proteger e que sempre repararemos os nossos erros é, na minha opinião, completamente falsa. Isso é devido à inércia do sistema, ou seja, uma vez que as coisas são lançadas, ninguém será capaz de detê-las. Uma vez que elas iniciarem, ninguém será capaz de detê-las. Isso é verdade para a elevação do nível do mar, isso é verdade para as alterações nos padrões de precipitação, áreas que estão ficando mais secas, por exemplo, em todo o Mediterrâneo, o que é uma possibilidade em qualquer caso, o que está previsto no caso do aquecimento global. Portanto, não seremos capazes de nos proteger melhor. Talvez prever melhor, mas em qualquer caso, sempre será muito difícil de se proteger contra tufões, furacões, ciclones. Então podemos ver que essa ideia de que podemos nos proteger contra o aquecimento global é um pouco falsa. Por outro lado, temos realmente a capacidade de nos adaptar. Aliás, essa é a ideia do objetivo da Convenção Climática de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. É essa ideia que, se conseguirmos limitar o aquecimento global, podemos nos adaptar a ele na maior parte. E, na verdade, precisamos de todos os nossos recursos de inovação, de tecnologia, apenas para se adaptar. Por exemplo, espécies, se olharmos em volta, muitas espécies de flora, fauna, têm a capacidade de deslocamento inferior à velocidade do deslocamento climático. Teríamos que mudar todas essas espécies para poder salvá-las. Problemas de poluição, problemas de saúde e ambientais. As ondas de calor, que serão, por exemplo, teríamos ondas de calor no final do século, no caso de um cenário de emissão que poderia ser de 7 a 8 graus mais quente do que do verão do século XX. Então, não, você realmente tem que agir para tentar limitar o aquecimento global de no máximo 2 graus. E também será muito difícil para algumas regiões se proteger disso, especialmente porque essas regiões muito vulneráveis, que também são frequentemente países em desenvolvimento, onde o dinheiro não é fácil, onde não é fácil desenvolver infraestrutura para, digamos, se adaptar ao aquecimento global. Essa é toda a ideia do Fundo Verde. Ajudar os países em desenvolvimento a se adaptar, mas também a lutar contra o aquecimento global. Então já sabemos que os oceanos, que cobrem cerca de 2/3 da superfície do planeta, também exercem uma função reguladora real e essencial para a estabilidade do clima. O chamado Grande Azul é, portanto, um guardião da balança. A pergunta que tentamos responder é se esse papel regulador que os oceanos desempenham pode ser mantida em face ao aumento dos gases do efeito estufa antropogênico. Para responder essa pergunta, primeiro vamos ver a função reguladora exercida por causa do aquecimento global, depois as suas consequências e, em terceiro lugar, as consequências do aumento dos gases para os seres humanos e os ecossistemas costeiros. O que foi visto até agora é que os oceanos são um imenso sumidouro de carbono e eles também agem como um dissipador de calor, absorvendo entre 80% e 90% do calor liberado na atmosfera. O processo é o seguinte:
O carbono da atmosfera é bombeado pelo oceano após se dissolver na água. Quanto mais carbono o oceano absorve, mais a sua acidez aumenta. Esse fenômeno é uma ameaça real à biodiversidade marinha. Os oceanos não são apenas um aspirador gigantesco, mas também comparamos como uma esteira que regula a circulação de correntes e, portanto, o equilíbrio do clima. Por um lado, as águas quentes da superfície partem do Equador em direção aos polos, e por outro, as águas frias das profundezas deixam os polos em direção ao Equador. Esse mecanismo é essencial para regular as temperaturas e o equilíbrio bioquímico das águas oceânicas. Essa corrente também é um meio de transporte para espécies migratórias, por exemplo, mas também para as microalgas, águas-vivas ou até mesmo larvas e ovos. Então, o que vemos é que o oceano tem uma função reguladora essencial. E mesmo que os cientistas hoje não tenham respostas suficientes ou suficientemente precisas, parece que é essa função reguladora a mais frágil, pelo aumento da quantidade de CO2 na origem humana. Então, quais são as consequências desse aquecimento nos oceanos? Absorvendo a maior parte do aquecimento da atmosfera, os oceanos estão vendo sua temperatura subir. Por um fenômeno de expansão térmica, esse aumento de temperatura leva a um aumento de volume. Mecanicamente, você pode entender que isso leva ao aumento do nível do mar. As outras consequências são a acidificação e a ameaça direta aos recifes de coral e biodiversidade marinha, o que poderia ter sérias consequências para as variações climáticas regionais, por exemplo, especialmente norte da Europa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o aumento da temperatura no oceano, como por exemplo o Oceano Ártico, que mostrou em 2000 de 2 a 3 graus Celsius a mais em comparação aos últimos 50 anos. E pode-se ver que o aquecimento foi comprovado. Vários estudos científicos mostram que esse aumento de temperatura tem um impacto direto no aumento da frequência e potência dos desastres naturais, como furacões e ciclones. O aumento das temperaturas, por sua vez, leva ao aquecimento da atmosfera, em um círculo vicioso, já que o aquecimento das águas aumenta a evaporação e, portanto, o vapor da água, que é um gás do efeito estufa. Para voltar à elevação do nível do mar, após vários milênios de estabilidade, o aumento é evidente desde o final do século XIX. 1,7 milímetros por ano durante o século XX, e hoje crescemos mais de 3,2 milímetros por ano, de acordo com as observações conjuntas de satélites e medidores de marés. Hoje as previsões do IPCC são ainda mais alarmistas quanto à provável elevação das águas durante o século, evocando até 1 metro. Em que se baseia esse avanço? Em estudos cada vez mais precisos e analisando o papel desempenhado pelo derretimento do gelo, pode-se dizer que o papel dos polos é crucial hoje. Estima-se que dos últimos 20 anos de derretimento do gelo, esse gelo derretido que libera grandes quantidades de água fresca pode diminuir a circulação termoalina. De acordo com o estudo feito pela NASA em 2011 sobre esse ritmo, os níveis dos oceanos podem subir 33 centímetros até 2050. A comunidade científica entende, portanto, que as consequências dessa subida das águas em ecossistemas e populações são mais do que preocupantes. Então, levanta-se a pergunta: quais são os impactos concretos do aumento das águas? Em relação aos ecossistemas costeiros, onde vivem 500 milhões de pessoas, os principais riscos são a salinização das terras e aquíferos, erosão costeira
desaparecimento da área úmida e manguezais e também, é claro, a inundação quase permanentes aos quais são adicionados desastres naturais cada vez mais frequentes. A Ásia sujeita a tufões e a África são os dois primeiros continentes visados. Muitas cidades costeiras também correm risco de ficar debaixo d'água, como Nova York, cujo caso foi divulgado no documentário Uma Verdade Inconveniente, apresentada por Al Gore. Mas são especialmente as populações mais frágeis do planeta que serão vítimas deste aumento das águas. Todos os estudos mostram uma correlação entre pobreza e vulnerabilidade a fenômenos climáticos. Em Bangladesh, na Nigéria, milhares de pessoas são afetadas. Essas vítimas do aquecimento global já existem atualmente. Estima-se que em todo o mundo, a cada 2 segundos, uma pessoa se move por razões climáticas. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2011, 32 milhões de pessoas eram refugiadas climáticas. Esse número aumenta a cada ano, mesmo quando o status de refugiado climático ainda não foi endossado pela comunidade internacional. A realidade está lá. E as águas subindo dos oceanos são, sem dúvida, um dos principais fatores. Parece que o papel regulador dos oceanos é cada vez mais ameaçado pelo aquecimento global, o que não deixa de ter consequências para o equilíbrio dos ecossistemas e a vida das populações na superfície do globo. É evidente que eu sei que as informações que eu estou disponibilizando aqui não são novidade para ninguém. E também é claro que eu entendo que existem maneiras muito mais profundas de colocar essas informações, mas o único objetivo em fazer essa série no meio de uma pandemia e não falar do coronavírus nesse momento, e sim do aquecimento global, é para mostrar que a maneira que nós optamos por viver foi uma maneira de se optar e que é possível se mudar. Hoje sofremos por outras coisas, por estar dentro de casa, por não poder ter o convívio social que a gente tinha antes. Mas, no fundo, o que nos faz sofrer é justamente perceber que o caminho que escolhemos não foi o caminho mais acertado. Nós podemos mudar isso. Olhar para esses dados do Brasil, por exemplo, e perceber que em 2009 foi criado um decreto pelo presidente em questão, preservava a região de vários estados para que não se desmatasse mais a nossa floresta, que se contivesse o plantio da cana-de-açúcar, porque é dela que nós fazemos um dos nossos combustíveis, e foi uma medida de acordo com as diretrizes para a contenção do aquecimento global. Em 2019, o presidente de hoje, em questão, que é o presidente eleito, revoga, ele não substitui o decreto, ele não implementa o decreto, ele apenas revoga o decreto para que se libere a área para ser plantada. Isso é uma questão a se pensar. Isso é a nossa questão no Brasil. Mas possibilitar que se desmate a nossa floresta, a floresta amazônica, interfere diretamente na condição do clima do planeta. Nós não somos apartados do planeta, né? Ou nós nos inserimos de forma consciente e responsável, ou simplesmente nós vamos destruir. Existe uma maneira diferente de se fazer. E a intenção dessa série Vida Frágil é justamente mostrar, a partir do nosso posicionamento, do nosso ponto de vista e das questões que nós temos aqui, como é possível se modificar.
Eu continuarei fazendo. E espero que vocês ajudem a pensar sobre isso.